Bom dia, meus irmãos. Bom dia àqueles que nos assistem pela internet. Hoje nós começamos então um novo tema, um novo curso na classe de adultos, da nossa escola bíblica dominical. E como já temos avisado, nós pretendemos, se Deus assim permitir, estudarmos, tratarmos do livro de Atos. E, portanto, eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras no livro de Atos. Vamos fazer hoje a leitura dos versículos 1 ao versículo 5. E hoje nós vamos apenas fazer uma introdução do livro, tratar de alguns aspectos que vão lançar luz a todo o curso que nós vamos fazer. Vamos ler então Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E diz assim as Escrituras: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Obrigado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, primeiramente agradecidos, Senhor, porque o Senhor a inspirou, o Senhor a guardou durante todos esses tempos, e o Senhor a fez chegar em nossas mãos, Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor, que o Senhor venha socorrer-nos com o Teu Espírito, Senhor. Socorre a mim, na minha fala, naquilo, Senhor, que vou proferir, que fale somente aquilo que é o Teu desejo, e que o Senhor também venha em socorro daqueles que vão nos ouvir. Abra, o Senhor, os nossos ouvidos, abra o nosso coração, e produza, Senhor, através do Teu Santo Espírito, vida em nossas vidas, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Atos poderia ser resumida, a mensagem de Atos, nessa seguinte expressão: até os confins da terra. Esse é o enfoque do nosso curso, e nós vamos ver que realmente o livro de Atos, ele trata da propagação do Evangelho em obediência à grande comissão dada por Jesus, de Jerusalém até os confins da terra. Nós vamos ver e estudar durante todo o nosso curso o Evangelho progredindo, sendo espalhado, sendo expandido. Hoje nós vamos tratar então do versículo 1 ao versículo 5, como nós lemos, e nós vamos começar tratando da importância de nós estudarmos o livro de Atos. John Stott destaca que nós recebemos 4 relatos sobre a vida de Jesus, mas apenas um a respeito da igreja primitiva. Atos, ele conclui, ocupa um espaço indispensável nas Escrituras. E continua: é importante o livro de Atos por causa dos seus registros históricos e também devido à inspiração contemporânea que o livro de Atos nos traz. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ver que Atos é um livro histórico, um livro de registro de coisas que efetivamente aconteceram, Atos perpetua-se na história da igreja, que começa ali no primeiro século e vem se desenvolvendo durante esses 21 séculos, chegando a cada um de nós. Então nós
somos a continuidade daquela igreja que nasceu ali nos tempos de Atos. Hernandes Dias Lopes destaca que Atos é importante porque registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma, e que o livro não tem conclusão, porque a história da igreja continua, cabendo a nós darmos continuidade a essa bendita empreitada de levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra e fazer discípulos de todas as nações. E então arremata: Atos é um livro para ser estudado não como uma história remota e distante, mas como um desafio presente. E hoje, quando eu chegava pela manhã, um dos irmãos veio me cumprimentar e disse, será que nós vamos estar cheio do Espírito Santo, irmão? Eu falei, tenho lutado para isso. E ela complementou, espero que ao final do nosso curso todos nós estejamos mais cheios do Espírito Santo. E esse é o objetivo, ao mesmo tempo que conhecemos a história da igreja, a nossa história, a história do cristão e do cristianismo, nós sejamos ensinados, exortados, motivados, e mediante o exemplo daqueles irmãos que está registrado no livro de Atos, nós busquemos encher-nos do Espírito Santo para a glória do nosso Senhor. A importância do livro de Atos também está ligado ao fato de que ele é um elo. Primeiramente, um elo entre os dois estágios do ministério de Cristo. Cristo teve dois estágios do seu ministério. O primeiro é o seu ministério terreno, aquele que ele exerceu pessoalmente, é o que está registrado nos evangelhos. É aquele ministério itinerante no qual o Senhor Jesus pessoalmente ensinou, mostrou sua autoridade, fez prodígios, fez milagres. Então, ele vai a Jerusalém, ali ele é condenado injustamente, morto, ressuscita, e ele então ele ascende aos céus, ele vai aos céus. E aqui Atos revela então o segundo estágio do ministério de Cristo, porque ele então diz, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, e por isso então, eu vou enviar o meu Espírito, vocês receberão esse meu Espírito, que será o poder para vocês continuarem a exercer o ministério que eu fiz. Então o ministério de Cristo é exercido primeiramente pessoalmente por ele, e depois através do Espírito Santo, é o ministério celestial de Cristo, que dura até hoje, e Atos vai falar a respeito disso. É também o elo entre o judaísmo e o cristianismo, tá? Nós vemos que Jesus Cristo, ele cumpre toda a lei cerimonial, ele cumpre todos aqueles preceitos do judaísmo, e nós vemos que em Atos então são deixados ou são migrados muitas das coisas do judaísmo para uma nova realidade que vem do cristianismo. Nós podemos, por exemplo, ver isso claramente quando nós estudarmos o Concílio de Jerusalém, quando foi tratado, por exemplo, da circuncisão, que era o marco visível, o sinal mais evidente da velha aliança. Mas Jesus vem e traz então uma nova aliança, com outros preceitos, com outras questões, onde a circuncisão, por exemplo, é do coração, e nós vemos então que Atos revela a migração, o elo entre as práticas do judaísmo e o cristianismo. Na verdade, eu gosto de usar essa expressão. Nós temos no Novo Testamento 2 livros que são como que faróis. O primeiro deles é o livro de Hebreus, e ele é um farol voltado para trás, tá? É um farol que ilumina todo o Velho Testamento, que ilumina todo aquele ritual, todas aquelas leis cerimoniais, toda aquela prática que existia no Velho Testamento. E então, a partir de Hebreus, à luz de Hebreus, nós conseguimos então entender com completude aquilo tudo que estava escrito, que estava como preceito, e que Jesus Cristo então vem e cumpre. E Atos é o farol virado para frente.
Então, a partir de Atos, da missão dada aos discípulos, aos apóstolos, o fundamento da igreja, a vinda do Espírito Santo, que empodera não apenas aqueles homens, mas todos os cristãos na face da terra e da história, nós vemos então o desenvolvimento da salvação para frente. Hebreus iluminando os cristãos para trás, Atos para frente. Terceiro elo, entre os evangelhos e as cartas às igrejas. Nós vemos que até esse momento, a vida, ou os ensinamentos de Cristo, são ensinamentos que Ele traz no seu caminhar, nas suas peregrinações. Ele fala em praças, em casas, em situações, em barco, até na sinagoga. Mas a partir de Atos, nós vemos que há ao nascimento da igreja local, da igreja primitiva, que o evangelho vai se espalhando, as igrejas locais vão nascendo. Nós percebemos então ali o nascimento das igrejas, e então nós vemos a transição do ministério de Jesus, dos evangelhos, para então um ministério apostólico, inspirado pelo Espírito Santo, que é então agora direcionado às igrejas. Atos também é importante, porque nós vamos perceber uma unicidade doutrinária. Nós vamos ver durante o estudo de Atos, e hoje um pouco já na nossa introdução, a clara relação entre a doutrina ensinada pelos apóstolos, entre aquilo que Pedro, Paulo e todos os demais apóstolos ensinaram, falaram, pregaram, e aquilo que Jesus Cristo ensinava e pregava. Não se trata de uma nova doutrina, não se trata de um novo ensinamento, não se trata de uma nova verdade, mas Jesus Cristo sempre, desde o início, desejou formar homens que não apenas aprendessem a sua doutrina, os seus ensinamentos, os princípios, mas também que no convívio com Cristo fossem testemunhas do modo da vida de Cristo e de como as coisas aconteceram com o nosso Senhor, e esses homens então pudessem dar continuidade aos ensinamentos de Cristo. Portanto, o Atos vai deixar muito claro que há uma unicidade entre a doutrina de Cristo e aquilo que as Escrituras mesmo chamam de a doutrina dos apóstolos. Terceira utilidade, terceira importância do livro de Atos é que vai revelar o ministério fundador dos apóstolos. Jesus então continua sua obra através do ministério fundador e único dos apóstolos, e a quem, como veremos, ele escolhe, ensina, se revela, comissiona e empodera através do Espírito Santo. Os apóstolos então vão lançar, em nome de Jesus Cristo, e no poder de Jesus Cristo, uma única vez e de vez por todas, os fundamentos da doutrina cristã, os fundamentos da igreja, conforme receberam do Senhor Jesus. E por último, em quarto lugar, Atos é importante, porque mostra Jesus Cristo na história. Jesus entrou na história do mundo. Deus, o Eterno, se esvaziou de suas prerrogativas divinas e se limitou no espaço e no tempo, encarnando-se. O Verbo, que era antes de tudo e pelo qual tudo se fez, se tornou carne e habitou entre nós. Nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. O Verbo encarnado foi visto, ouvido, tocado, beijado, abraçado, amarrado, cuspido, sujeito a tantas outras ações dos homens. Isso são fatos históricos. Viu, ouviu, falou, tocou, abraçou, chorou, sorriu, comeu, cansou-se, teve sede, comoveu-se e praticou tantas outras ações de homens. Isso são fatos históricos. Jesus dividiu a história da humanidade ao meio, antes e depois dele. Jesus, portanto, meus irmãos, é um fato histórico, e isso é essencial nos dias de hoje. E o livro de Atos vai nos ajudar a entender isso de forma muito clara. John Stott
revela a importância do livro de Atos, dizendo o seguinte: após a ressurreição, a ascensão e a dádiva do Espírito, ele, Jesus, continuou a sua obra, primeiro e de um modo especial, através do ministério fundador e único dos seus apóstolos escolhidos, e depois, através da igreja pós-apostólica, de cada época e lugar. É esse, portanto, o Jesus Cristo no qual cremos. Ele é o Jesus histórico que viveu e o Jesus contemporâneo que vive. O Jesus da história começou seu ministério na terra. O Cristo da glória tem agido através do seu Espírito desde então, de acordo com a sua promessa de permanecer com o seu povo sempre, até a consumação dos séculos. Então, Atos tem essa importância fundamental para nós hoje, no século 21, porque ele vai fazer a ligação, a certeza da continuidade daquele ministério de Cristo, que com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma compaixão, desenvolveu um ministério pessoal, enquanto aqui esteve, e agora continua, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma autoridade, com o mesmo amor, com o mesmo objetivo, desenvolvendo o seu ministério. No entanto, agora desde os céus, através do seu Espírito Santo, o qual ele vai dar, como veremos nas próximas aulas, à sua igreja, a cada um de nós. O nome do livro, originalmente, no grego, é Praxeis. Esse é um nome utilizado na linguagem original e consta em muitos dos manuscritos que existem, que trazem o livro, o Novo Testamento. E ele é traduzido normalmente nas nossas Bíblias, tá? Eu dei uma olhada rapidinho, algumas versões falam apenas Atos, outras trazem Atos dos Apóstolos. Mas durante o desenvolvimento do cânon, houve sugestões para que fosse chamado Atos do Espírito Santo, né? Entendendo que na verdade, ainda que sejam os apóstolos que praticaram esses atos, né? Eles foram feitos pelo Espírito Santo, e até um irmão que fala, olha, o nome correto mesmo deveria ser Atos de Cristo, através dos seus apóstolos e do Espírito Santo. Mas o fato é que na tua Bíblia está escrito Atos ou Atos dos Apóstolos, que é o nome que mais se assemelha à origem. E é desse nome, Praxeis, que vem uma palavra que consta no nosso dicionário chamado praxis. E o que é a praxis? Isso nos ajuda muito a entendermos o que é o livro de Atos. Praxis é o lado prático de uma profissão ou de uma matéria, em oposição à teoria. Praxis é um exercício prático. Então nós podemos concluir, já a partir do nome, e principalmente a partir do momento que nós formos estudarmos o livro de Atos, que Atos trata do lado prático do cristianismo. Atos é a praxis do cristianismo. Não são, portanto, os relatos de Atos eventos aleatórios, nos quais homens foram simplesmente observando e escrevendo. Não são atos desconexos dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas são exatamente os atos dos apóstolos e dos cristãos da igreja primitiva que revelam, que exemplificam, que colocam em prática aqueles ensinamentos de Jesus. Então, podemos concluir que Jesus e os apóstolos ensinaram, e agora a igreja reage ao ensino através do seu modo de viver, através da sua praxis. Nós temos que destacar que o livro de Atos, ele tem algumas dificuldades e às vezes nós cometemos alguns erros na sua interpretação. E o primeiro dele é a romantização da igreja primitiva e o desprezo da igreja local. Talvez os irmãos já tenham ouvido, né? Igreja boa era a igreja primitiva, cheia de irmãos verdadeiros e fiéis. Se eu fosse membro da igreja primitiva, minha vida espiritual seria muito melhor. E realmente, irmãos, a igreja primitiva era dotada de imensas, claras e relevantes virtudes. E nós vamos ver isso no livro, ao estudarmos o livro.
No entanto, a igreja primitiva, assim como a nossa, era composta de pecadores convertidos, em processo de transformação e santificação, como a nossa igreja e como todas as igrejas do mundo e da história. Basta lermos as Escrituras para vermos que, assim como imensas virtudes, havia também pecados na igreja primitiva, inclusive alguns graves: divisões, partidarismo, confusões doutrinárias, imaturidade, falta de crescimento. O principal problema, então, é a romantização da igreja primitiva, que é um dos lados da moeda. Tá? É óbvio que eles trazem para nós um exemplo que nós devemos buscar, deve nos inspirar. Mas a igreja primitiva, ela tinha, como nós temos à nossa disposição, todos os recursos para sermos uma igreja que agrada ao Senhor. E a igreja primitiva tinha, como nós temos, lutas diárias, constantes, lutas contra a nossa carne, lutas contra o mundo, lutas contra o inimigo, tá? E ela dispunha, necessitava, carecia do Espírito Santo para que ajudasse nesse caminho. Então, cuidado, meus irmãos, para não romantizar demais a igreja primitiva, que é um lado da moeda, e por outro lado dessa mesma moeda, desprezar aquilo que nós temos, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, reunidos aqui, todos, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Salvador, pelo mesmo batismo, pela mesma fé, com nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades. Segundo risco, a questão cultural e de costumes. A praxe daqueles irmãos, ou seja, a prática da fé, ela é sempre influenciada por questões culturais e pelos costumes. Isso que são muitas vezes muito diferentes dos nossos, ainda mais quando nós atentamos que nós somos ocidentais e estamos no século 21. Portanto, nós não podemos simplesmente, e aqui eu abro aspas para citar um irmão, John Stott, não podemos simplesmente sair lendo o texto como se tivesse sido escrito para nós, em nosso contexto. Precisamos reconhecer as particularidades históricas das Escrituras, especialmente no caso da história da salvação que elas relatam. E um exemplo bem claro, bem simples, nós vamos ver no estudo, provavelmente na próxima aula, é o método que foi utilizado para escolher o sucessor, o substituto de Judas Iscariotes. Foi lançado sortes, e as sortes recaíram sobre Matias. E o lançar sortes era, culturalmente, tradicionalmente, um dos modos utilizados, vocês olham o Velho Testamento, isso é muito claro lá, para que a vontade de Deus fosse manifesta. Hoje, entre nós entendemos, culturalmente, dos nossos tempos, que a escolha, o falar de Deus a cada irmão, e cada irmão se manifestando na escolha da liderança, é o modo correto. Isso é uma questão cultural. Terceira dificuldade, singularidade de eventos. Alguns eventos relatados em Atos são singulares e não se repetirão, ou pelo menos podem não se repetir. Um exemplo muito claro disso é a descida do Espírito Santo no Pentecoste, do modo como ocorreu. Era um evento especial, específico, prometido por Deus desde o Velho Testamento, confirmado por Jesus, e que tinha um momento, uma finalidade, uma utilidade específica no desenvolvimento do plano da salvação. Todos os cristãos recebem o Espírito Santo, mas ordinariamente não é do modo como aconteceu no dia de Pentecostes. Eu pessoalmente nunca ouvi, muito menos vi, algum cristão receber o Espírito Santo daquele modo. Tá? Não significa que Deus não possa fazer, mas é que não há uma promessa nesse sentido, e não há, podemos até assim dizer, e Deus é um Deus de lógica, tá? Não há nem lógica que aquilo se repita, mas Deus pode todas as coisas. Mas Atos, prestem atenção, ele trata de muitos eventos que são singulares e, portanto, eles não se repetirão. Quarta dificuldade, o exemplo versus normativo, ou narrativa versus didática.
Os atos praticados pelos apóstolos e pela igreja primitiva, eles devem ser encarados, porque assim são, exemplos práticos da fé, mas não ensinamentos em si mesmos. Essa aqui talvez seja a maior dificuldade para se entender e para se ensinar um livro de Atos. Como exemplos que essas condutas são, elas podem ser seguidas, elas devem seguir de inspiração para cada um de nós, mas os acontecimentos do livro de Atos não podem ser pregados como se fossem um padrão de conduta. Devemos sim buscar nas Escrituras se há algum normativo, se há algo didático, se há algum ensino sobre aquele texto, mas não ensinarmos a obrigatoriedade ou o padrão daquele comportamento a partir do padrão e do comportamento daqueles irmãos. E como nós fazemos isso? Primeiramente, buscando no próprio contexto daquele comportamento, daquele ato, se há um ensinamento. Muitas vezes há um ensinamento que é refletido pelo ato. Muitas vezes você procura dentro do livro de Atos, talvez num contexto mais amplo, depois em todo o Novo Testamento e finalmente em todas as Escrituras. John Stott, citando alguns exemplos de exemplo versus normativo, ensina que esses exemplos devem mostrar muito bem que nem tudo aquilo que Atos relata sobre as pessoas fizeram e experimentaram deve ser copiado em nossas vidas. Então, como decidir? É aqui que entra o aspecto didático, que deve nos guiar na avaliação e interpretação das partes descritivas. Devemos procurar o que se ensina sobre aquele assunto, primeiramente, como eu disse, no contexto imediato, depois no contexto maior. E aqui eu encerro esse ponto, talvez um exemplo nos ajuda bem a entender, tá? De algo que é um acontecimento e não é algo que é normativo. Abra aí Atos 2:45. Nos diz o texto, Atos 2:45, que aqueles irmãos, a igreja primitiva, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então foi isso que eles fizeram. Aqueles irmãos convertidos, eles vendiam o que tinham e dividiam entre aqueles que tinham necessidade, tá? Foi o que eles fizeram, foi a sua praxis. Agora fica a pergunta: há nas Escrituras algum ensinamento, algum normativo para que todos os cristãos vendam as suas propriedades e bem e distribuam entre os necessitados? Não há. Pelo contrário, vejam o que Pedro falou para Ananias. Vai um pouquinho para frente aí, Atos 5:4, quando Ananias então vende aquela propriedade, Ananias e Safira, e ali eles entregam sua parte do dinheiro. Veja o que Pedro disse: se não vendesses a propriedade, ela continuava a ser tua, e depois de a venderes, o dinheiro também era teu. Então Pedro estava dizendo: olha, Ananias, você não era obrigado a vender, tá? Não, né? É algo que partiu do coração de cada uma das pessoas, não há uma obrigação de você vender. E se você tivesse vendido porque você queria, você podia ter ficado com todo o dinheiro, não precisava vir aqui fazer teatro perante as pessoas. Mas então por que aqueles irmãos fizeram aquilo? Porque eles tiveram essa praxis. Talvez porque eles ouviram Jesus ensinando que devemos amar o próximo, que nós não devemos juntar tesouros nos céus, na terra, mas nos céus. Porque Jesus ensinou a respeito do galardão daqueles que alimentam, vestem, saciam a sede do próximo. Porque as Escrituras nos ensinam que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Porque as Escrituras ensinam que se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa ou de alimento, e alguém disser: ó, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, contudo não lhe der o necessário, de que proveito há isso?
Portanto, irmãos, temos que tomar cuidado para não transformarmos a prática dos irmãos da igreja primitiva como se fosse um mandamento para que nós imitássemos, uma obrigação para agirmos daquela maneira. Aquela prática era e é o modo como aqueles irmãos reagiram aos ensinamentos bíblicos. Aquele proceder da igreja primitiva não é regra de fé e prática. Aquele proceder é um exemplo, é uma inspiração, e pode até ser buscado, ser seguido, mas como uma decisão pessoal, dada por Deus dentro do seu coração, movido pelo Espírito Santo. No entanto, somente o ensino das Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Que o Senhor nos dê graça durante esse curso de conseguirmos transmitir os ensinamentos que há no livro de Atos e sermos motivados, inspirados pelo exemplo daqueles irmãos. Lucas, ele tem 3 referências nas Escrituras, tá? Filemão 24 nos diz o seguinte: saúdam-te Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então nós vemos que Lucas era um cooperador de Paulo. Segundo Timóteo 4,11, fala o seguinte: somente Lucas está comigo. Demas amou o presente século e me abandonou. Crescente e Tito estavam em missão em outra cidade. Lucas, amigo fiel de Paulo e cooperador, estava com ele em Roma por ocasião da sua segunda prisão. E Colossenses 4,14, saúda-vos Lucas, o médico amado. Então Lucas, ele era cooperador de Paulo, ele era amigo próximo e fiel de Paulo, e ele era médico. E nós temos algumas evidências da autoria de Lucas. As primeiras são as chamadas evidências externas, que são o testemunho de irmãos do século I, os chamados pais da igreja, aqueles irmãos que sucedem os discípulos, os apóstolos, à medida que eles vão morrendo e novas lideranças surgem naquelas igrejas, e eles atestam que Lucas, o médico amado, o cooperador de Paulo, o amigo pessoal de Paulo, ele é o autor do livro de Atos. Mas nós temos evidências internas que são abundantes. E a primeira é a própria introdução do livro, quando o autor desse livro, de Lucas, menciona que ele é um segundo volume de uma obra composta por 2 volumes. E nós vamos ver daqui a pouco, que o primeiro volume é exatamente o Evangelho de Lucas. Ambos os livros, Lucas e Atos, são destinados a Teófilo, Lucas 1,3 e Atos 1,1. Outra evidência interna é a perfeita identidade entre o vocabulário utilizado por Lucas no seu evangelho e o utilizado pelo autor, que é Lucas, em Atos. A qualidade do grego koiné, que é o grego antigo, tá? Era uma língua dominada ou mais utilizada por pessoas cultas, e Lucas era um médico. E por último, e aqui joga por terra qualquer argumento contra a autoria de Lucas, é que em Atos, muitas vezes é utilizada a expressão nós, incluindo o autor naquilo que está acontecendo, ou os verbos são utilizados na primeira pessoa do plural, tá? Indicando que o autor estava com Paulo naquele momento. Tá? Então nós vemos, embarcamos, fomos, seguimos, chegamos, tá? E Lucas era o companheiro, cooperador de Paulo nessas viagens. E por último, Lucas, ele é o único autor gentil do Novo Testamento. Colossenses 4, de 9 a 14, nos dá a ideia ali que Lucas não era judeu, tá? Então ele é o único autor do Novo Testamento que é gentil. Quando o livro de Atos foi escrito, tá? A primeira questão que nós vemos é que Atos, ele tem uma precisão cronológica extremamente grande. Eu vou colocar uma tabelinha aqui, nós não vamos, é óbvio, não temos tempo
analisá-la, mas do lado esquerdo aqui nós temos relatos do livro de Lucas, e do lado direito, relatos históricos, retirados de livros de história, onde você tem ali os imperadores, governadores que ascenderam ao poder em Jerusalém, na região. Você tem ali a fome na Judéia, e aqui do lado de cá então eventos e o texto bíblico, e nós vemos uma perfeita identidade entre os eventos relatados, e muitos desses eventos citam para quem Paulo recorreu, com quem ele se encontrou, quem era o governador naquela época, quem era o imperador, e nós vemos a perfeita identidade entre aquela data que Lucas revela e os acontecimentos históricos revelados nos livros de história. E nós vemos então, e aqui nós chegamos à questão da data, essa tabela, a grande importância dela é nesse sentido, tá? Nós vemos que Lucas termina o seu relato em Atos 28, quando falando da prisão de Paulo, tá? Capítulo 28. E depois disso, que ocorreu ali entre os anos 60 e 62, nós vemos que entre o ano 64 e 67, é a provável data do martírio de Paulo, mas isso não está revelado no livro de Atos. E também ocorreram, do lado de lá, dois grandes eventos na história, nessa época, que foi a perseguição aos cristãos em Roma, o incêndio de Roma, quando Nero então dá início à perseguição, e a destruição de Jerusalém. Esses fatos são extremamente relevantes à história da igreja, mas não estão no livro de Atos. Então a conclusão que se chega é que Atos foi escrito entre o ano 62 e 64 da nossa era, que é exatamente depois da prisão de Paulo, que está relatada no capítulo 28, mas antes daqueles acontecimentos do ano 64. Portanto, entre anos 62 e 64. E portanto, diante disso, nós vemos que Lucas ele tem uma autoridade histórica imensa. E eu fiquei impressionado quando eu fui estudar essa questão, né? E eu fui ler alguns autores, e eu encontrei, por exemplo, um homem chamado William Hansen, que não é um cristão, tá? Ele é um historiador profissional e arqueólogo, e ele se dedicou parte da sua vida a questionar a historicidade de Atos. Então ele tentou buscar provas que Atos não era um relato histórico, que era uma fábula, alguma coisa assim. Mas ele, depois de muito tempo, ele conclui que depois de extensas pesquisas, que nós poderíamos colocar o autor de Atos entre os historiadores de primeira linha. Um outro irmão fala que Atos revela uma imensa e evidente fidelidade histórica. E ele fala, o contexto histórico é exato, em termos de tempo e espaço, os detalhes são precisos e corretos. Pode-se percorrer as ruas, os mercados, os teatros, as assembleias de Éfeso, Tessalônica, Corinto, Filipos, do primeiro século, com o autor de Atos. E por último, tá, nós vemos que um outro irmão fala que, no caso de Atos, a confirmação da sua veracidade histórica é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar a sua veracidade histórica básica, mesmo em relação a detalhes, deve parecer absurda. Então conclui, historiadores romanos há muito tempo aceitaram Atos como uma história autêntica. Isso é muito importante, meus irmãos, aquilo que eu falei no começo, tá? É Deus na história, agindo, primeiro pessoalmente, vemos nos evangelhos, e agora, através do seu Espírito, no livro de Atos. Caminhando então para a introdução do livro, terminarmos essa introdução, é necessário nós então batermos o olho na introdução do primeiro volume, porque, como eu disse, Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, e o que Lucas escreveu na introdução do seu Evangelho, é muito importante para nós entendermos o que nós vamos ver e estudar no livro de Lucas. E a introdução do primeiro volume, Lucas 1, de 1 a 3, nos diz o seguinte:
Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e porque foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que estás informado. Então, Lucas escreveu uma obra em 2 volumes, seu Evangelho e depois o livro de Atos. E Lucas, então, lá no seu Evangelho, ele destaca 5 pilares da sua escrita, que se aplicam tanto ao Evangelho de Lucas, quanto ao livro de Atos. E o primeiro pilar é que esses relatos revelam registros históricos, tá? Nos diz o texto lá de Lucas 1, que são fatos que entre nós se cumpriram, tá? Lucas então está registrando que esses fatos, esses eventos, não são coisas aleatórias, mas são o cumprimento de promessas passadas, promessas do Velho Testamento, promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Fatos que se realizaram então a cumprimento de profecias do Antigo Testamento e do próprio ensinamento de Cristo. Se vocês tiverem curiosidade, há mais de 100 de profecias cumpridas na vinda de Cristo, relatadas no Evangelho de Lucas e também aqui em Atos. Segundo pilar dos escritos de Lucas, baseado em testemunhas oculares, está escrito lá em Lucas 1, que nos transmitiram aqueles que os presenciaram desde o princípio. Então, além desses fatos terem acontecido, tá? Lucas buscou ouvir testemunhas que presenciaram aqueles fatos. Lucas não se contentou com ouvir dizer que, ele foi conversar com testemunhas oculares. Então ele vai e procura Maria. Como que aconteceu? O que aconteceu quando você ficou sabendo, né, que você ia dar à luz ao Filho de Deus? E ali Maria então explicou, e você vê que Lucas relata o cântico de Maria, algo tão íntimo e pessoal, que ela deve ter falado: ah, irmão, aconteceu assim, assim. Então minha alma disse: eu engrandeço ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas odeia fake news. Ele não divulgou fake news, pelo contrário, ele relatou coisas que ele ouviu da boca de testemunhas oculares. Quinto pilar, investigação pessoal minuciosa. Olha o que está escrito aí ainda em Lucas 1. Havendo-me eu já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então, além de Lucas revelar os atos que aconteceram, que ele presenciou, além dele procurar testemunhas oculares, tá? Ele fez uma investigação minuciosa. Ele não delegou a ninguém. Pessoalmente ele investigou, ele catalogou, ele comparou, ele tirou algumas coisas à prova, ele questionou, ele buscou esclarecimentos, para que o livro que ele escreveu de Lucas, e o livro que ele escreveu a respeito de Atos, fosse extremamente confiável. E ainda nos diz a introdução de Lucas, que ele então fez um registro ordenado, para descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem. Assim, aqueles eventos acontecidos, informados, vistos por testemunhas oculares, frutos da sua investigação minuciosa, foram analisados, registrados, catalogados, comparados, resultando então num registro ordenado. E isso nós podemos entender, ele era médico, ele tinha essa capacidade. E por último, tá, nos diz o texto, o quinto pilar, tá, que Lucas fala a respeito dos seus escritos, está lá em Lucas 1, tá, para que você, ó excelentíssimo Teófilo, tenha certeza das coisas que estás informado. Lucas então empregou toda essa diligência, para que Teófilo, o destinatário inicial do Evangelho de Lucas e do livro de Atos,
E depois todos os crentes da história da igreja, eu, você, todos nós, tenhamos certeza das coisas que aconteceram. A nossa fé, portanto, irmãos, é embasada em fatos reais, fatos comprovados, fatos que ocorreram, fatos históricos, das quais nós podemos ter absoluta certeza. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de verdade. E aquilo que Ele desejou revelar, deve ser algo tido por nós como certo e verdadeiro, porque certo e verdadeiro é. E Lucas nos ajuda a entender isso, pela sua grande tarefa, levada e executada com esmero e afinco, baseada então em eventos históricos, cumprimento de profecias, testemunhas oculares que viram, que presenciaram, que tocaram, que abraçaram, que fizeram e participaram de todos aqueles eventos relatados, investigação pessoal, investigação séria, registro ordenado, para que fosse então o fundamento da nossa fé. Então, essa é a introdução do primeiro volume dos livros de Lucas, e nós passamos então para encerrar a introdução do segundo volume, tá? E o segundo volume então, o nosso livro de Atos, ele diz o seguinte, é o texto que nós lemos: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Portanto, nós vemos aqui no livro de Atos, o ministério, nessa introdução do livro de Atos, o ministério fundador dos apóstolos. Precisamos notar cuidadosamente a forma como Lucas entendia uma relação direta entre os seus dois livros, o papel fundamental desempenhado pelos apóstolos. E ainda, após a sua ressurreição, ascensão e dádiva do Espírito Santo, Jesus continuou a sua obra, primeiro através dos apóstolos e depois através da igreja. Jesus, assim Lucas, faz clara e perfeita relação entre o ministério pessoal de Cristo e o ministério fundador dos apóstolos. Como já ouvimos, e eu já falei isso hoje pela manhã, a doutrina de Cristo é a doutrina dos apóstolos. E então, nós vemos que para que esse ministério fundador dos apóstolos fosse eficaz, fosse eficiente, Jesus tomou 5 providências que estão nessa introdução que nós lemos. Primeiro, ele então escolheu quem eram esses apóstolos. Nos diz o texto, aos apóstolos que escolhera. Lucas utiliza aqui o mesmo verbo utilizado em Lucas 6,13, que ele fala: quando já era dia, Jesus chamou para si seus discípulos e escolheu 12 deles, dando-lhes o nome de apóstolos. Também esse verbo é utilizado quando estão escolhendo o substituto de Judas Iscariotes. Tendo, Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Atos 1:24. E também é o mesmo verbo usado por Ananias, quando ele conversa com Paulo. Paulo, disse Deus, para mim tu és vaso escolhido. Portanto, Lucas nos ensina que todos os apóstolos, os 12, Matias e Paulo, não se autonomearam, não se tornaram apóstolos por liderar ou fundar uma igreja, não foram escolhidos por ser humano, ou por um comitê, por um conselho ou por um concílio, mas foram escolhidos de modo direto e pessoal pelo próprio Jesus Cristo. E somente estes, os 12, Matias e Paulo, e nenhum outro mais. Portanto, o ministério apostólico, ele é único. Aqueles homens foram escolhidos por Jesus Cristo. E não apenas foram escolhidos, mas Jesus se revelou a ele. Nos diz o nosso texto que Jesus
também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Os evangelhos deixam claro que Jesus escolheu aqueles homens para que eles andassem com Jesus Cristo. E geralmente nós pensamos que isso, o principal motivo é para que Jesus os ensinasse. E realmente, eles foram ensinados por Jesus, e o ensinamento que Jesus transmitiu a eles é algo fundamental. Mas é interessante que as Escrituras deixam claro que aqueles homens também tinham uma função primordial, que era de serem testemunhas de Cristo. João 15, 27, Jesus falando para os seus discípulos, um pouco antes da sua morte: e vós testificareis, ou testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Atos 22, 14 e 15, o Deus de nossos pais designou para conhecer a sua vontade, e vejas os justos, ouça a sua boca, a parte do ensino, porque hás de ser testemunha para com todos os homens o que tem visto e tem ouvido. Lucas 1,12, segundo nos transmitiram aqueles que presenciaram. E até a própria escolha de Matias, Lucas 1, 21 a 22, em substituição a Judas Iscariotes, era um requisito que aquele homem que substituísse Judas, ele estivesse conosco o tempo todo, e tivesse visto quando Jesus entrou e saiu dentre nós, ou seja, desde o começo do ministério até a sua morte, e que principalmente fosse testemunha da sua ressurreição. Por isso João vai dizer: o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ou lá em 1 João, nós ouvimos, vimos, contemplamos, nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque ela foi manifestada. Nós vimos, testificamos, vimos e ouvimos. Portanto, meus irmãos, Jesus, para dar credibilidade ao ministério daqueles homens, a autoridade, ele os escolhe e ele se revela a eles. Se revela no relacionamento antes da sua morte e ressurreição, e se revela pessoalmente depois da sua ressurreição, para que eles fossem então testemunhas. Mas além disso, Jesus os enviou, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus deu muitos mandamentos aos seus apóstolos, mas Lucas aqui está falando daquele que ele deu um pouquinho ou antes de ser elevado às alturas, e está registrado nos evangelhos. Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. Olha, eu, Jesus, os escolhi, eu me revelei a vocês, e agora eu estou enviando para que vocês ensinem aos outros aquilo que vocês foram ensinados. Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E vejam, meus irmãos, a relação íntima entre a revelação de Jesus, o seu testemunho e o seu ministério. Veja o testemunho de Pedro perante Cornélio. Como Deus, abre aspas, estou lendo Atos 10, 38 a 43. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério de Jesus. Agora o testemunho de Pedro e o testemunho de cada um de nós através das Escrituras. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenaram, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E então, escolha, revelação, ensino, e agora, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Assim, Jesus escolheu seus apóstolos, apresentou-se a ele após a sua ressurreição, como preparação,
para que pudessem enviá-los a ensinar no seu nome. E por último, Jesus então promete-lhes o Espírito Santo. Determinou-lhes, é o final do nosso texto, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. A missão daqueles apóstolos, meus irmãos, era dar vida espiritual a homens mortos. Não era simplesmente fazer campanha para alguém. Era tirar almas do inferno. Era trazer pessoas das trevas para a luz. Era transformar o modo de vida das pessoas. E essa é uma tarefa, era e é impossível sem a ação e o poder de Deus. Além disso, aquela tarefa poderia custar como realmente custou a vida daqueles homens. E não só no sentido de dedicação exclusiva da vida, mas no sentido da morte mesmo daqueles homens. Eles foram mortos porque eles eram testemunhas de Cristo. E eles fizeram aquilo por amor ao seu Salvador, amor dado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, aqueles homens tão próximos do Senhor, tão relevantes, os apóstolos de Cristo, eles precisavam do Espírito Santo. Assim como nós, meus irmãos, precisamos do Espírito Santo. Eles precisavam do próprio Deus habitando deles. Eles precisavam da companhia de Jesus, não só ao seu lado, tá? Mas da companhia de Jesus neles, dentro deles, para que eles pudessem atender esse chamado tão ímpar, tão glorioso, tão maravilhoso. Temos nós a mesma necessidade, meus irmãos, a mesma necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Deus em nossas vidas. Em Mateus, antes de dar a grande comissão, Jesus disse: a mim foi dado poder no céu e na terra. No seu evangelho, Lucas revela que as últimas palavras de Jesus era que enviaria sobre os apóstolos a promessa do seu Pai, que eles deveriam então aguardar em Jerusalém. Agora então, no início de Atos, Lucas detalha e explica que esse poder não era uma força, não era uma motivação, não era uma ideia que deveria movê-los ou deveria levá-los a militar, não é uma coragem sobrenatural, mas era, se assim a gente pode dizer, simplesmente a habitação do próprio Deus dentro de cada um daqueles irmãos, através do Espírito Santo. Mas esse assunto de como Deus vai cumprir a sua profecia, de como Deus vai cumprir a sua promessa, os efeitos do habitar do Espírito Santo dentro de cada um daqueles irmãos, não é assunto da nossa aula, é assunto das próximas aulas, e por isso eu já convido os irmãos a lerem o restante do capítulo 1, tá? Que é o assunto da próxima aula, e até exorto, incentivo os irmãos, sempre leem os capítulos anteriores. Eu vou incentivar os irmãos que vão dar aula a sempre divulgar o próximo assunto, porque existem textos que são meio longos, e você vir aqui para a aula, já tendo lido uma, duas, várias vezes o texto, vai ajudar muito a você compreendê-lo. Mas essa é então a introdução do livro de Atos, que revelam, ainda que não seja um texto de tantas lições, mas que revelam o planejamento, o controle e a consumação do plano de Deus. Jesus nunca ficou remendando nada, Jesus nunca ficou improvisando nada, Jesus sabia cada passo que ele tinha que dar em rumo ao Calvário e à cruz. Ele deixou de ir ou foi para algum lugar porque ele decidiu e assim ele quis. E o seu ministério, ele foi totalmente programado, controlado e consumado conforme a sua boa, perfeita, santa e soberana vontade. Essa introdução também nos dá confiança na fidelidade e veracidade das Escrituras. Nós não cremos em contos de fadas, nós não cremos em lenda urbana, em fake news, nós cremos naquilo que as Escrituras, a verdade de Deus, a palavra de Deus que é a verdade, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo e chegou até as nossas mãos.
Essa introdução também nos mostra a importância e a singularidade do ministério fundador e fundamental dos apóstolos. E por último, poderia ser diferente. Essa introdução, ainda que bastante ampla, ela nos revela a imprescindibilidade do Espírito Santo em nossas vidas. Que assim como a irmã desejou e seja o nosso desejo, que nós comecemos esse texto, esse estudo desse livro, com um coração desejoso, de não apenas conhecermos a história que Deus está escrevendo através da sua igreja, mas de, vendo o agir de Deus, e sendo por esse agir tocados, nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo e vivemos uma vida muito mais próxima, muito mais digna, muito mais condizente com o chamado que recebemos para sermos cristãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Amado Senhor, há uma alegria tão grande em nossos corações, há uma paz, um regozijo, de ver que o Senhor é o Deus que controla, escreve, coordena e executa a história do mundo, a história da tua igreja, a história da salvação, a história das nossas vidas, conforme o Senhor lhe apraz. Não há homem, não há ser, não há espírito, Senhor, que pode se levantar contra a tua mão e dizer o que fazes, porque o Senhor é o Deus totalmente sábio, totalmente poderoso, é o nosso Deus, é o nosso Pai, Senhor. Te louvamos, ó Pai, por essa manhã, te louvamos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, e pedimos, Senhor, carecidamente, humildemente, que o Senhor venha em nosso socorro, e nos leve para mais perto do Senhor, que o Senhor nos encha do teu Espírito, e que sejamos homens, mulheres, Senhor, pessoas, cristãos, que vivem para a glória do teu nome. Amém, Senhor.